Olá, bem-vindos ao Despertar Holístico, o podcast onde exploramos o autoconhecimento e a transformação pessoal através de uma abordagem holística. Eu sou a Mariana e hoje temos um episódio muito especial sobre nutrição holística com a nossa nutricionista, a Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Mariana. Obrigada pelo convite. Muito obrigada também por estares aqui, por vires partilhar também aqui um bocadinho acerca daquilo que é o teu trabalho, a tua missão. Então, para nós começarmos, eu gostava muito que começássemos, né, pelo início, como se costuma dizer, e que tu falasses um bocadinho acerca assim da tua trajetória pessoal, profissional, o que é que te fez vir para a nutrição e cada vez mais, creio eu, trazeres aqui uma abordagem diferente acerca da nutrição. Partilha com quem nos está a ouvir mais sobre ti e sobre essa missão tão bonita que tu tens. Obrigada. Olha, a minha história é uma história longa, portanto, eu vou tentar encurtar o máximo Uhum. possível. Eu vim parar à nutrição um bocadinho ao acaso. Eu basicamente, quando era mais nova, sabia que queria alguma coisa relacionada com viagens, que nem tem nada a ver agora, que tem e não tem, portanto, eu acabo sempre por associar as viagens a isto. Sempre gostei muito de dançar e futuramente o que eu me imaginava era até ser médica. Médica mais na parte da neurologia. Sempre gostei muito da mente, de perceber aqui porque é que as pessoas tinham determinados comportamentos. Então esse era o meu plano A. Entretanto, a minha vida deu-lhe umas voltinhas e eu acabei por ir parar às consultas de nutrição através da minha irmã. A minha irmã tinha obesidade infantil, eu gostava muito, sempre fui muito curiosa e pedi aos meus pais para ir com ela para aprender. E comecei a gostar, a achar interessante as consultas, a área da nutrição, comecei a aplicar direitinho tudo em mim, aquilo que era para a minha irmã eu aplicava em mim. O resultado não foi muito bom porque eu acabei por perder muito peso. E mais tarde, depois, juntamente como eu era atleta de alta competição, levou-me a ter tríade de atleta, mas tudo isto foi bom, foi importante para o meu percurso, porque depois também acabei por cada vez ter mais interesse nesta área. Entretanto, a medicina teve que ser deixada de lado por causa de todo este processo da tríade de atleta, que depois acabei por ter aqui algumas consequências. E, no entanto, ao mesmo tempo, o facto de ser triatleta levou-me a ter uma espécie de uma ligeira depressão que me despertou o interesse ainda mais em perceber a mente, o comportamento, os pensamentos, ou seja, no fundo, a minha própria vida encaminhou-me para as coisas. Quando cheguei ao 12º ano, estava muito indecisa se haveria de escolher então nutrição, esperar mais um ano e ir para a medicina, ou se deveria ir para a psicologia. E sempre quis ir mais, eu estava mais ali a apontar para a psicologia, mas os meus pais fizeram um bocadinho de força para eu ir para a nutrição. Conclusão, entrei no curso, à medida que ia tirando o curso, percebi que, ok, eu gosto disto, mas não é isto. E quando cheguei ao final, acabei por ir para a parte clínica, lá está, talvez para me aproximar mais da questão da medicina, Uhum. do estar com o paciente, e comecei a perceber que não, a nutrição por si só não me está a satisfazer, mas também não me está a dar a resposta que eu necessito para ajudar as pessoas. E depois fui explorando, acabei por tirar depois algumas formações que ligavam a parte do comportamento alimentar, com psicologia, com a mente, depois tirei coaching, psiconeuroimunologia, por aí fora, e hoje em dia acabo por criar uma consulta e até mesmo no tipo de intervenções que tenho, palestras, workshops, projetos, junto sempre as áreas todas porque percebi desde muito cedo que de facto não só para me preencher a mim precisava disto tudo, mas também para ajudar o outro precisava disto tudo. Basicamente é isto. E eu estava aqui a pensar, no fundo, se puderes assim explicar de forma sucinta qual é que é a diferença no fundo entre a nutrição, não é? A nutrição convencional, dizendo assim, e esta nutrição mais holística, não é? Que tu acabas por trabalhar este conceito, como é que tu distinguirias estas duas abordagens, não é? Para também perceber, para as pessoas que estão do lado de lá, perceberem até qual a vantagem de uma, de outra, a desvantagem, qual é que elas podem identificar mais. Claro. Eu costumo dizer muito que a nutrição clássica, vamos chamar nutrição clássica, entre aspas, quando fazemos uma abordagem puramente nutricional, nós estamos a olhar mais para a parte sintoma. Sintoma é tal e qual como uma Ok. doença. Nós temos duas hipóteses, ou podemos trabalhar a doença de raiz e trabalhar comportamentos, hábitos, etc., que aqui seria o Nutri-Coaching, ou então podemos simplesmente silenciar os sintomas com um medicamento, e no fundo é um bocado isto, se nós estamos a trabalhar a nutrição pura e dura sem olhar para tudo o resto, a parte energética, os pensamentos, a nossa consciência, os hábitos, como é que está a nossa energia, o ambiente à volta, etc. Se não trabalharmos num todo, nós estamos simplesmente a trabalhar sintomas ou objetivos
isolados. E depois o que é que acontece? As outras áreas têm impacto no nosso organismo. Quando eu falo das outras áreas, parte mente, emoções e a parte energética, e vão mais cedo ou mais tarde acabar por se manifestar e levar a que os resultados voltem ou à estaca zero, ou pior, ou ligeiramente aproximados. Exemplo prático, se nós queremos perder peso e não trabalharmos de dentro para fora, mais cedo ou mais tarde vamos voltar ao peso que é considerado o nosso peso neste momento, porque é uma extensão daquilo como estamos por dentro. Portanto, basicamente é Tal e isto. qual. Tal e qual. Isso é extremamente importante porque muitas pessoas acabam por não ter essa noção, não ter isso consciente. Eu, pelo menos, sinto muito isso. Vão em busca muito daquilo que é nutrição convencional, mas aí faria sentido, das duas, uma, diria eu, pelo menos pela minha visão, ou procurar uma nutrição mais holística, por exemplo, um Nutri-Coaching, tu também fazes essa parte, Uhum. até mesmo no projeto online, estás com essa vertente, mas também estás com a outra, não é? Para também quem quer procurar a nutrição clássica, convencional, também acabas por Uhum. ter essa abordagem, porque assim também o paciente realmente quiser isso. No entanto, também pode ter aqui uma outra abordagem entre a nutrição e a psicologia, não é? Portanto, nesses Claro. casos que tu falas, sem dúvida que eu também considero que aí é importante uma abordagem mais holística, ou seja, para além daquilo que é a alimentação, o corpo físico, essencial ir à outra parte, né, à parte mental, emocional, ir ao passado, se assim for Claro. necessário, portanto, trabalhar mesmo de dentro para fora, como costumam dizer. Sim, Olha, sim, sim. hum, e diz-me uma coisa, de uma forma mais prática, mais direta, mais precisa, de que forma é que, porque eu acho que às vezes as pessoas não têm bem esta consciência também, de que forma é que a alimentação acaba por impactar, seja positivamente ou negativamente, a saúde mental e a saúde física das pessoas? Olha, a alimentação é muito mais do que simplesmente a ingestão de alimentos físicos. Pois, Os exato. alimentos Sim, os alimentos têm não só peso energético, como também têm nutrientes, como também têm simbolismos, simbolismos emocionais, simbolismos representativos de coisas que nos aconteceram no passado, da nossa própria cultura. Então, quando nós estamos a fazer uma refeição, aquela refeição é muito mais do que simplesmente o ato de ingerir alimentos. E nós portugueses, agora vou falar mais aqui da cultura onde eu nasci, nós temos uma cultura muito enraizada à volta da mesa. A parte da comida é vista como não só conforto, mas também como uma representação de felicidade. A comida que nos traz mais conforto era a que era feita pelos pais, pelos avós, traz-nos memórias positivas. O pão representa muito mais do que simplesmente hidratos de carbono ao pão. O pão é a comida das avós. Todas as avós nos alimentaram à base de pão. Representa amor, representa carinho, conforto, felicidade. Então, quando nós estamos a tocar num tema alimentação, nós temos que ter tudo isto em conta, porque o facto, por exemplo, uma coisa tão simples como tirar o pão a uma pessoa, se o pão para aquela pessoa representar amor, estamos a tirar amor. Então, isto vai ter um impacto gigante, não só na autoestima, mas também na forma como ela se vai tratar a si própria. Se eu me estou a tirar o amor que eu dou todos os dias a mim mesma, estou-me, entre aspas, a tirar significado. Então, eu depois vou ter esta extensão, isto vai se estender tanto no trabalho como nas relações, vai começar a ter aqui uma desconexão maior com as áreas que também representam amor para ela, porque tiramos uma coisa tão importante. Pronto, então, isto eu estou a acabar por divagar um bocadinho, mas no fundo o que eu queria aqui passar de mensagem é que a alimentação é tão importante para nós, tão importante, que nós, quando queremos trabalhar ou mudanças de hábitos, temos de ter em conta realmente o que é que aquilo representa para nós. Fazer perguntas. O que é que a alimentação para mim é? O que é que ela me traz de coisas positivas? O que é que eu posso manter na minha alimentação atual que me ajuda a ter os meus objetivos, mas que ao mesmo tempo me traga conforto, amor, felicidade, paz. Uh, Vou dar um exemplo prático meu. Eu gosto muito de chocolate. Chocolate para mim é algo que me deixa feliz, que me dá conforto, que me lembra da minha infância. Então, eu se tirar o chocolate da minha alimentação, se eu disser, Jéssica, não vais comer chocolate durante um ano, isto vai ter um impacto muito grande. Então, eu não faço. Mantenho dentro da minha alimentação, balanceado, de forma mais consciente. Também é importante trazer consciência, ou seja, fazer a alimentação e a ingestão dos alimentos de forma consciente, porque faz toda a diferença até no resultado que depois os alimentos provocam no nosso corpo.
Não sei se tal e me fugi qual. muito à tua Sim, pergunta, sim, desculpa. não, não, eu estou a pensar, é que é mesmo interessante isso que tu estás a dizer, porque, e é mesmo importante e interessante trazer isso à consciência e abrir este espaço também para isso, porque repara, eu acho que a maior parte de nós está tão automático nas coisas do dia a dia que, olha, que come e nem sequer associa conscientemente o que é que aquele alimento lhe traz, outras vezes come qualquer coisa só por comer, só que muitas vezes, enfim, não é saudável, não é realmente equilibrado para o corpo e para aquilo que a pessoa precisa, para se sentir bem, para se sentir com energia, ou o que quer que seja. Então, achei mesmo muito interessante e importante trazer lá está, a consciência a isso, porque no fundo a alimentação é como tu dizes, é muito mais do que aquele alimento físico, e há algo por detrás, dele, há alguma emoção, alguma experiência, e nós poucas vezes realmente nos permitimos parar e refletir sobre isso. Portanto, Tal e eu qual. até fiquei assim a pensar sobre isso, realmente foi mesmo uma uma abordagem interessante, e isso é óbvio que acaba por impactar a parte mental, emocional, que depois também acaba por ter repercussões, se é que posso dizer assim, em termos, físicos. Tal e qual, sim, 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 sim. E fazemos questões, nós muitas é algo que eu tento trabalhar muito, não só com os meus pacientes, mas também a mim mesma, questionar tudo, porque, eu hoje estava, isto é uma à parte, eu hoje estava a conduzir para Águeda, para a cidade onde eu estou a trabalhar neste momento, e durante o caminho eu refleti sobre uma coisa simples que era, eu já não faço um ponto de situação na minha vida há 6 meses ou mais. E este ponto de situação é algo que eu faço para mim mesma, que é, ok, então vamos separar as áreas todas. Eu todos os meses Uhum, faço a roda da vida, mas ah, a roda da vida é para saber em que ponto de situação está cada área. Mas o que eu quero saber com este ponto de situação é, ok, estás feliz na tua relação? Sim ou não? Queres continuar? Faz sentido? Sim ou não? E na tua profissão? Faz sentido para ti? Sim ou não? Pronto, e eu faço isto, já tento fazer pelo menos 6 meses ou uma vez por ano, que é assim, e isto faz com que eu evolua, com que passe por experiências, mas ao mesmo tempo que me orienta-me aí no caminho que eu realmente quero seguir, traçar. E na alimentação, a mesma coisa. Nós não nos esquecemos muitas vezes de fazer esse ponto de situação. Uma das coisas que eu faço é, ok, está-me a apetecer muito um chocolate. Ok. A primeira coisa que eu vou fazer é, porquê é que tu queres este chocolate? O que é que isto está a significar para ti? É mesmo porque te apetece? Quero-te mostrar alguma coisa? Estás com a carência de alguma coisa específica? É física? É mental? É emocional? O que é que isto tal e qual. significa? E tentar perceber porque é que o meu corpo me está a pedir este alimento, porque muitas das vezes isto está-nos a mostrar algo que a gente não está a conseguir ver porque estamos automatizados ou porque estamos mais distraídos ou mais cansados. Sim, nós temos muito essa tendência. É é muito fácil estarmos no automático, muito fácil, até mesmo aquilo que nos rodeia, eu diria assim, a maior parte das coisas que nos rodeiam levam-nos a esse estado. Diria assim desta forma, se é como estou a fazer entender, eu acredito que sim. Sim, sim, sim. Então, sair desse lugar, não é? Sendo que a maioria, falando desta forma, está a trazer-nos essa forma de estar, não é? Querer começar a sair, é é desafiante, e é um processo, Sim. digo. Mas pronto. O que é que eu te quero também, assim, perguntar e que possas trazer também quem nos está a ouvir daqui do lado de lá, que algumas práticas, que as pessoas possam desenvolver, práticas simples ou uma prática, se assim, uma prática, uma dica simples, que tu possas trazer para que as pessoas possam desenvolver e manter hábitos alimentares saudáveis. Aqui, se calhar, abordando, como é que eu posso dizer isto assim, numa perspectiva holística. Uhum. Sim, 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 sim. A primeira coisa que eu diria é começar de manhã logo por hidratar o nosso corpo. O facto de Uhum. ingerirmos água não só vai despertar o nosso corpo, como também os órgãos começam a produzir secreções do que necessitam, e isto lá está, fisicamente vai ser importante, mas também depois, holisticamente, também é importante porque vai nos dar energia, vai nos ajudar a despertar e ajudar-nos a fluir. Pronto, E o nosso basicamente a corpo é água, a água. fluidez.
Tal e qual, exatamente. Nós temos que dar ao nosso corpo aquilo que ele mais necessita. Portanto, eu começaria por aqui, pela parte da hidratação. Depois, percebermos, percebermos não, até diria mais, aprendermos a escutar o nosso corpo. Eu acho que esta é a frase, a dica mais importante que eu posso falar 30 minutos neste podcast, mas isto é o mais importante. É a única coisa que eu quero tirar disto, é escutem o vosso corpo. O nosso corpo diz-nos exatamente aquilo que a gente necessita. Se o nosso corpo nos está a pedir para fazer mais refeições, é porque ele precisa de mais energia. Se ele nos pede para fazer menos refeições, ele precisa de menos energia. E vai haver fases. Nós não podemos, não podemos, quer dizer, podemos, é a nossa escolha, mas hum, a nossa vida nunca é uma linha reta. Portanto, nós vamos ter alturas em que vamos precisar de ingerir mais alimentos, outras menos. Outras vamos ter necessidade de determinados tipos de alimentos. Depois os nossos gostos mudam. Porque acho que toda a gente acaba por entender isto, que à medida que vamos envelhecendo, vamos ganhando gosto por outros sabores que antes não gostávamos. Ou seja, o nosso corpo vai se adaptando, adaptando à nossa vida, adaptando ao ambiente, adaptando às experiências que vamos vivendo e vai-nos trazendo coisas, vai-nos adicionando coisas, vai colocando outras para o lado que já não necessitamos e que já não fazem sentido. E a alimentação é a extensão disto. Então acho que escutar o nosso corpo é uma chave muito importante. Se eles nos pedem mais energia e nós lhe recusamos essa energia, claramente vai haver desequilíbrios. E estou a falar, por exemplo, num grupo tão importante como os hidratos de carbono, que é rico em vitaminas de complexo B, que pode levar à anemia se não estiverem presentes. Estão a ver uma coisa tão simples quanto, ok, eu vou tirar os hidratos de carbono porque quero perder peso e estou a causar Não. aqui um problema, pode ser gigante. Até porque nessa sequência do que tu estás a dizer, realmente é importante, ainda mais, termos alguém que nos oriente nesse sentido, seja um profissional, porque lá está, eu acho que é muito fácil daquilo que eu também vou ouvindo de outras pessoas. Eu quero emagrecer, por exemplo, não é? Perder peso, o que quer que seja. Embora que essa questão do perder peso também tem que se diga, porque não é um bom insight, o Sim, perder sim, peso. sim. Mas pronto, há aqui outras coisas, né, que e acredito que também trabalho essa parte, nós não gostamos de perder nada, né? Então, Uhum. pronto, isso também não traz um bom conceito, mas também isso não é o podcast para falar disso, devemos ter outras oportunidades. É importante sermos orientados por um profissional que realmente nos direcione, porque muitas pessoas que querem perder peso, por exemplo, pegando neste exemplo, desta forma, muitas vezes a primeira coisa que pensam retirar é o pão. Então, Sim, sim, querem sim, sim. retirar o pão e efetivamente não têm sequer noção que há situações dessas que estavas a referir que podem acontecer, certo? É isto. Sim, e até mesmo o que representa o pão para a pessoa. Temos de ter também em Exato. conta isso, o que é que aquela pessoa necessita, que tipo de alimento é que gosta. Porque lá está, nós não conseguimos manter nenhum hábito, e estou a falar manter no tempo, que seja desagradável. Ninguém consegue todos os dias andar descalço no chão se doer, não é? Portanto, é claro que isto é um exemplo que me veio à cabeça, não tem nada a ver, mas é mais no sentido de temos que ter em conta toda a história da pessoa a adaptar a nós, a nossa alimentação, os nossos hábitos, aquilo que a gente gosta, tem que ser tudo adaptado. E eu tenho muitos pacientes que chegam ao pé de mim e me dizem: Olha, doutora, pode-me dar o que você quiser, não se preocupe se eu gosto ou não gosto. E eu, quando digo, e a primeira coisa que eu digo é: Olha, ninguém gosta de comer coisas que não gosta. Isso é a pior Pois. coisa que podemos fazer, não é? Basicamente, tal e qual como trabalhar num trabalho que para nós que nos é completamente desconfortável, não gostamos daquilo. Estamos a falar da alimentação que é a base da pirâmide. É a coisa mais importante. E vamos desconstruir uma coisa: ir ao nutricionista não tem de ser chato nem doloroso, porque às vezes, na Tal e sequência qual. até do que estavas a dizer, às vezes há pessoas que dizem, eu não quero ir ao nutricionista porque depois eu vou ter que comer pouco ou vou ter que comer coisas que eu não gosto e colocam algum X na possibilidade de ir ao nutricionista, realmente ter uma melhor alimentação e uma alimentação mais equilibrada, que vai levar, lá está, que se sintam bem mentalmente, emocionalmente, fisicamente, porque acham que vai ser doloroso, vão passar fome ou vão comer Tal coisas e que não qual. gostam. Tal e Ah, qual. A questão do passar fome, então, é outra crença muito, muito comum. Que eu não quero ir ao nutricionista porque ele vai me cortar na comida e eu vou passar fome. Não, claro que não. Lá está. Quem é que gosta de passar fome? Quem é que gosta de ficar sem dormir 3 noites? Ninguém. E é das coisas mais importantes, é a base da pirâmide. Portanto, lá está, tem que ser algo que tem que ser olhado com muito cuidado mesmo. Muito cuidado. olha, uma mensagem que gostasses de deixar às pessoas que estão do lado de lá.
ao ouvirmos. Olha, é o que eu quero que vocês levem deste podcast. Escutem o vosso corpo. É o mais importante, escutem o vosso corpo. Escutar mesmo com atenção plena. É, ok, o que eu estou a sentir, o que é que o meu corpo me está a pedir. E também perguntar porque é que ele me está a pedir. Também é importante tentar perceber o que mensagens estão por detrás daquilo que o nosso corpo nos está a tentar dizer. Seja um sintoma, seja mesmo a nível de necessidade. E até gostava de acrescentar uma coisa contigo nesta parte, que é, quando é que tu recomendarias utilizar esses momentos de atenção plena com essas duas questões? Penso que foram duas questões que destacaste, né? O que é que o meu corpo está a querer dizer? E a outra era, Sim. Até eu acho que tinhas mesmo o que é outra. que ele está a dizer e porquê, o porquê, Sim. basicamente. Sim, 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 Em sim. que momento? No Olha, final do dia, antes de cada refeição? Não sei. Quando é que achas que podiam integrar isto? acima de tudo, quando estamos em momentos, ou sozinhos, eu acho que é uma excelente oportunidade. Quando estamos sozinhos, nós temos maior, vamos chamar abertura, temos aqui uma janela de oportunidades para nos surgirem mais pensamentos, mais emoções, porque estamos connosco mesmos, estamos conectados. Então acho que é uma excelente altura para, ou quando estamos a fazer uma tarefa em piloto automático, por exemplo, conduzir, tomar banho, passar a roupa a ferro, fazer desporto, por exemplo, fazer uma caminhada ao ar livre, porque não estamos ocupados, a nossa mente não está focada numa tarefa específica, seja no trabalho, seja a conversar com alguém, estamos de nós para nós, apesar de estarmos a fazer uma tarefa automática, mas o facto de lá está, de ser automático, tira-nos o foco naquilo. E acho que isso é, lá está, um momento, se calhar, não diria ideal, porque isto cada pessoa adapta à sua rotina, mas talvez uma janela de oportunidades para. E o que é que tu achas até olha, ou antes da refeição ou até durante a refeição, eu posso estar a comer e posso estar a pensar assim, o que é que, não é, enquanto estou a olhar para o meu prato, o que é que estes alimentos me estão a querer transmitir? O que é que me estão a fazer sentir? O que é que eu estou a comer estes alimentos? O que é que eu estou a trazer, não é, com estes alimentos ao meu Sim. corpo? Ah, Sabes? Durante a própria refeição, por exemplo, sim, que eu achas? aí diria, porque é que eu não referi esse momento? Porque eu estava a pensar, se calhar a maioria das pessoas que eu acompanho, estou a pensar nos meus pacientes em Uhum. especial, são ou mães, ou avós, ou pessoas que vivem com muita gente e que fazem as refeições em grupo, então acaba por ser um momento em que estão mais focadas em partilhar o dia, ou aprender, Ok. ou por exemplo, também tenho alguns maus hábitos, algumas pacientes, e eu sou uma delas, incluo-me nisto, que gosto de aproveitar as refeições para atualizar o conhecimento. Uhum. Então acaba por, lá está, o foco está noutra coisa, embora, claro que eu tento, eu tenho momentos em que eu volto a olhar para o prato, me consciencializo, mas isto é treino. Um, então eu não referi esse momento apenas por causa disto, mas sim, também é uma excelente oportunidade. Eu, quando estou sozinha a fazer a refeição, eu permito-me fazer isso, sim. No dia a dia não consigo aplicar a mim e tenho, lá está, e falo muito com os meus pacientes sobre esta questão e é a parte familiar que eu também priorizo muito e passo essa mensagem. Nós na pirâmide da base, na pirâmide da dieta mediterrânica, temos o convívio familiar e partilha e eu valorizo muito isto e reforço muito esta ideia, partilhem, aproveitem as refeições para partilhar, que é outra área super importante. Sim, mas tu também estavas a dizer que os momentos de alimentação, né? O momento em que estás na refeição, Sim, para te atualizares e estudares, ou o que quer que seja, mas realmente, se calhar, por exemplo, pode ser uma hipótese que me saltou na mente. Se calhar, noutros momentos, quando estás a preparar a refeição, ou até sim, quando já preparaste, porque podes já ter preparado noutro momento, não é? Ahm, Se calhar tiveste a refletir sobre isso, tiveste a questionar-te, sim, 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 por sim, sim, exemplo, não sim, é? Ou seja, de sim, alguma forma, aquilo já esteve presente, essa sim, autorreflexão e autoconsciência. sim, sim. Até porque lá está, a escolha também dos alimentos que eu vou cozinhar passa muito por essa autoconsciência. Tal e qual, sim, Exato. sim. Um momento de ir às compras também, que acabei por não me esquecer desse pormenor, que é algo importante. Eu quando vou às compras, eu negocio comigo mesma. Nunca vou às compras com fome, em regra, isso é mesmo regra e passo sempre essa mensagem e com fome nós vamos ter muito maior tendência para fazer compras emocionais e não racionais. E depois temos aqui a questão de quando eu estou a fazer, às vezes eu olho para um alimento que me apetece muito, mesmo que seja saudável, eu penso, precisas mesmo disto? Cabe no teu orçamento?
Eu faço Muito bom. muito, muito esta reflexão. Será que faz sentido agora ou podes esperar mais 2 semanas? Ok, isto traz-te algum nutriente que não necessitas? E pronto, esta negociação comigo mesma também me traz consciência, tal e qual. Portanto, a tua mensagem é escutarmos o nosso Escutar-nos. Sim, tal e qual. para fechar esta conversa, este podcast de hoje, este episódio. Jéssica, muito, muito grata pelas tuas dicas, Obrigada. pelas tuas partilhas, pelas tuas estratégias simples e mensagens também importantes que realmente precisamos de trazer cada vez mais para a nossa vida. Portanto, nunca é demais, na minha ótica, falar sobre elas. Olha, Obrigada. grata mesmo. Grata também quem esteve desse lado a ouvir-nos. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de seguir, de partilhar com os teus amigos, os teus familiares. Ficaste também atento aos próximos episódios, onde também vamos continuar aqui a partilhar sobre formas de viver uma vida mais plena, mais equilibrada. E até ao próximo episódio. Cuida-te e lembra-te, a transformação começa sempre de dentro para fora. Até breve. Até breve.